close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje, muita fantasia, magia e proteção. O assunto é máscaras, histórico e responsabilidade individual e social no combate à pandemia do coronavírus. Desempenhando um fundamental papel histórico no entendimento sobre o que significa ser humano, as máscaras permitem a experiência da imaginação. Segundo o escritor e poeta mexicano Octavio Paz, enquanto estamos vivos, não podemos escapar de máscaras, nomes e pronomes. Somos inseparáveis de nossas ficções e nossas feições. A origem da palavra máscara pode ser do latim mascus ou máscara, o que quer dizer fantasma, ou do árabe mascahara, palhaço, do hebreu masechá, zombou, ridículo. Então as máscaras servem de disfarce, esconderijo e proteção. Vamos ao reino animal. Então a gente pode ver os caramujos, tatu-bolas, tartarugas, que eles se revestem de uma carapaça dura para se proteger. Também são usados pelos apicultores para a proteção do ataque de abelhas, né? Nos esportes como esgrima, lutadores de boxe, futebol americano, profissões como pedreiro, marceneiro, mineiro, serralheiro, aviadores e mergulhadores. Usadas em manifestações sociais, os cara-pintadas, e onde muitas pessoas também se escondem em atos de desordem e depredação. Cazuza fez uma composição onde ele dizia assim: Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do seu sócio? Confia em mim. Um pouco de história. As máscaras existem desde a pré-história, quando o homem ainda não escrevia, não tinha escrita, né? E ele usava para afugentar os maus espíritos e trazer para casa uma boa caça. No Egito Antigo, os faraós faziam máscaras e colocavam nas múmias que estavam prestes a serem enterradas. Foram usadas também em festas de casamento, comemorações e cerimônias. Tudo isso no período do Egito. A Grécia também foi o berço do teatro, onde usavam máscaras que cobriam a cabeça, junto com as perucas, e elas eram anexadas. E os personagens do teatro também eram mascarados. No século XVIII, em Veneza, as máscaras eram de consumo diário e usadas pelos seus habitantes, mas depois foram proibidas pela dificuldade da polícia identificar os criminosos da região. Hoje, em Veneza, elas são vendidas em casas de peças decorativas e é uma atividade econômica muito forte. Em Roma e em Veneza, usadas pelos bobos da corte, artistas do riso, personagens como Arlequim, Pierrot e Colombina. Existia também a comédia de arte, que era feita pelos artistas de rua, com máscaras representando o comerciante, o mercador e o servo. Uma sátira da sociedade que começava a ser capitalista. Na saúde, as máscaras têm os primeiros registros de uso a partir do século XVIII
no combate à peste negra ou bubônica que assolou a Europa e a Ásia entre os séculos 14 e 18. Máscaras com formato de pássaro, com um bico comprido e olhos circulares, e no bico eram colocadas ervas que tinham a finalidade de filtrar o ar, mas não surtia efeito nenhum, era apenas uma crença. Também no fim da Idade Média, haviam máscaras mortuárias, feitas para registrar as feições de figuras importantes da época, por exemplo, um bispo, um pároco muito importante da igreja. E essas máscaras eram feitas de resinas moldáveis, como gesso e cera. Nós não temos muito registro, porque esse material ele desaparece com o passar do tempo. Mas nós temos em pinturas de igrejas, né, romanas, as figuras dessas máscaras. A África é um continente onde a máscara é tradição. A arte africana influenciou muito a arte europeia e ocidental em geral. No século XX, movimentos artísticos como o cubismo e outros expressionismos se inspiraram na herança das máscaras africanas. Elas têm um significado espiritual e religioso, usado nas celebrações de colheitas, funerais, casamentos, guerras e outras situações. Vamos falar então agora sobre um pouquinho de Brasil. Os nativos brasileiros de origem, em suas cerimônias, eles usavam máscaras simbolizando animais, pássaros e insetos, o que ajudava também a espantar maus espíritos, para ter uma boa colheita e em cerimônias. E hoje os índios também usam máscaras em cerimônias de casamento, morte, puberdade e cura. Hoje nós também comemoramos com máscaras a festa de Halloween, que acontece no mês de outubro, que é natural dos Estados Unidos, mas no Brasil também estamos comemorando. O Carnaval. O Carnaval representa uma leveza de sentimentos e a liberdade de se divertir sem o compromisso de prestar contas a ninguém e nem ao preconceito. Não temos o peso do julgamento social, tanto no Halloween como no Carnaval, onde aparecem bruxas, caveiras, máscaras assustadoras e de todos os tipos. Mas uma brincadeira saudável. Deveria ser saudável. Nem sempre é, mas a intenção é boa, alegrar as pessoas. Temos também em Pernambuco várias festas. Eu vou citar uma, que é o Cavalo Marinho, que é uma brincadeira popular com máscaras de papel. E os super-heróis, que também usam máscaras e chamam muita atenção dos adultos e principalmente das crianças. As crianças, todas elas, sempre arrumam um super-herói na sua vida. Então, meus amigos, cada máscara, ela manda um recado. E como todos nós amamos uma fantasia, ela não deve nos assustar. Ela serve para descobrir um certo sentido do rosto, além das aparências. Hoje, o nosso traje é acompanhado de uma máscara de proteção. Nossa, até que eu estou gostando muito, essa tem a minha cara. Eu vou tirar a máscara para continuar falando, porque eu estou aqui desde o dia 12 de março em isolamento social. Então, não vou passar nem nada para ninguém, estou mantendo distância de toda a comunidade, então vai dar para tirar a máscara, certo? De uma maneira correta, e vou colocá-la aqui, tá? E continuamos. Uau! Puxa, até que eu estava gostando de ficar com a minha máscara.
Tudo bem. Gente, vou falar agora um pouco da atualidade. As primeiras máscaras cirúrgicas surgem em 1897. Em 1910, durante a peste bubônica na China, veja bem, 1910, peste bubônica, não é aquela do século passado, um médico chinês, Lien Te-hu, descobriu a causa daquele momento da peste, né? E ele desenvolveu uma máscara com várias camadas que ajudou a não proliferar a praga. E por causa disso, se tornou o símbolo da ciência moderna. Máscaras são mesmo essenciais para evitar o contágio da SARS-CoV-2, mais o distanciamento social e a higienização das mãos. Segundo estudos realizados, as melhores máscaras são a de TNT, que é um tecido que não é tecido, e as de algodão em malha jersey. É as mesmas que a gente usa em camiseta, né? Com pelo menos 2 camadas de tecido para serem seguras. Uma camada não resolve, tem que ter 2 camadas. E para elas poderem ser usadas com maior segurança. Para se ter uma ideia, elas podem filtrar até pelo menos 70% das partículas, que são gotículas muito ínfimas, de uma medida de 3 micrômetros. Para se ter uma ideia, o micrômetro é 1000 vezes menor que 1 milímetro que nós produzimos durante a fala. Ela pode diminuir pela metade o risco da Covid-19. Por isso, deve-se ter junto com a máscara a higienização das mãos e o isolamento social. Aí podemos reduzir substancialmente o risco da doença. 3 fatores: máscara, isolamento social e higienização das mãos. A máscara, ela pode dar uma redução de 50% a 70%, não 100%. Hoje, sabe-se que esses vírus, ele pode ser transmitido por contato, por gotículas e partículas, que eles podem permanecer em suspensão no ar durante um bom tempo e pode percorrer com o vento a distâncias longas. O que hoje nos salva a vida pode amanhã destruir o planeta. Nós já temos tanto lixo no planeta, mais o descarte de máscaras. O correto despejo de lixo é reciclagem oriundo da pandemia, evitaria tudo isso. Máscaras descartáveis, distribuídas para milhões de pessoas, conseguem agora ser lixo tóxico e de longa duração. Para se ter uma ideia, uma máscara demora até 450 anos para se decompor. Tem acontecido, desde o final do isolamento, pessoas saindo nas ruas, jogando as máscaras em qualquer lugar, no chão, na pedra e no mar. Ao mês, estamos começando a vê-las no mar, pela ação das chuvas, o lixo mal cuidado e, além de poluir, pode infectar os outros. É uma questão de bom senso e educação. Por isso que educação, gente, é a base de tudo, de usar a máscara, de higienizar e de saber colocar a máscara. A pandemia já existia em fevereiro. O vírus circulava no mundo, mas só em abril as máscaras entraram no contexto da pandemia e era questionada até pela Organização Mundial de Saúde e por vários governos dos países ocidentais. Já nos países orientais, eles logo começaram a usar máscaras, por experiências passadas. Passaram por várias pandemias, como nós estamos passando hoje. Então eles sabiam, começou a pandemia, a necessidade de rapidamente todo mundo usar máscara. Então, começaram a ser usadas, primeiro pelos profissionais de saúde
e profissionais de serviços essenciais. No Brasil, começou em abril a comprar máscaras cirúrgicas N95, que eram para ser usadas para quem? Profissionais de saúde, mas não foi suficiente. Faltaram em quase todos os hospitais. E hoje faltam máscaras cirúrgicas, faltam equipamentos, faltam anestésicos nos nossos hospitais também. Na época do ministro da Saúde, quando era Luiz Henrique Mandetta, ele orientou a população para que todos os brasileiros passassem a usar máscaras de tecido algodão, o TNT. Mas, para o atual presidente do Brasil, que sempre foi contra o uso de máscaras, pois ele mesmo não as usava para sair em público, e disse que Mandetta semeava pânico em seus discursos de isolamento social, quarentena e uso de máscaras, que seria desnecessário. Se tivéssemos seguido as normas da Organização Mundial de Saúde e do ministro Mandetta, naquela época, poderíamos ter salvo muitas vidas. E depois os demais ministros não fizeram nada. Hoje, o nosso próprio presidente está passando pelo problema, né? Quem sabe se ele tivesse usando máscaras, tivesse feito distanciamento social, ele não estaria com esse grave problema. A obrigatoriedade de máscaras aconteceu em 18 de abril no Rio de Janeiro, em 18 de maio em São Paulo e em vários estados só uma recomendação das prefeituras. Jornais de todo o mundo, daqui também do Brasil, colocaram sempre o problema dos grupos anti-máscaras. Esse grupo tornou-se forte, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, que disseminaram informações falsas e sem qualquer validade científica. Hoje, quais são os países com maior número de mortes e sem controle da pandemia? Brasil e Estados Unidos. Por que o uso de máscaras ainda não decolou para todas as pessoas? Por causa do livre-arbítrio, as pessoas mal orientadas, acreditando em falsos cientistas e gente que não entende nada de saúde, e não entendendo que salva vidas, a sua e do outro. E é uma questão de responsabilidade social. Temos que lutar para que as pessoas entendam que vem do passado das pandemias, está lá a história e tem que servir de exemplo para nós hoje. Temos que acatar as experiências de pessoas que já passaram por esse problema. Lá eu tenho desde da pré-história, Idade Antiga, as pandemias que foram descobertas, a Idade Média, peste bubônica, 1900 aí agora também teve na China, teve na Europa pandemias e já se usava máscaras, isolamento social, higienização. E por que essa teimosia de não? Por que serve a história? Para nos prevenir de todos esses problemas. Então, nós temos que ter consciência. Salve sua vida, da sua família, da comunidade. E principalmente, um olhar com carinho e compaixão e reconhecer a luta dos profissionais da saúde, que estão exaustos, afastados de sua família, e muitos deles morreram para salvar vidas. Então, muito obrigada, agradeço mais uma vez a presença de todos, e coloquem alguma coisa nos comentários, se inscrevam no canal, compartilhem, porque a minha finalidade é esclarecer e tirar dúvidas das pessoas. Então, esse compartilhamento, ele é necessário para que mais pessoas usem máscaras com alegria, né? Que compre uma máscara bonita, uma máscara que combine com a sua personalidade, e daqui para frente, meus amigos, vai ser assim, tá? Muito obrigada e até a próxima. Mais uma vez,
Deus em mim, saúde é Deus em você. Namastê.